Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Start da Odontologia Domiciliar. Uma palestra que vai trabalhar um pouco a minha história dentro da odontologia domiciliar, como eu comecei, como eu consegui progredir, entender os desafios e assim criar a empresa que virou uma das referências dentro da área. Essa palestra foi feita para você que está começando na odontologia domiciliar e quer entender um pouco desse mercado, como funcionam os desafios, e provavelmente você vai criar uma ligação muito forte com o que eu vivi e que possivelmente você possa estar vivendo agora que você quer começar dentro dessa área. Você que já está dentro da área vai identificar também, acredito que você vai identificar também muitas informações interessantes que pode fazer com que você tenha ideias novas para dentro da sua empresa. Espero ajudar todos vocês nesse caminho para que vocês possam entender melhor como funciona a área e como desenvolver bem a empresa de vocês. Comecei na odontologia com a endodontia. Trabalhava em algumas clínicas quando eu descobri assim, através de uma oportunidade, a odontologia domiciliar. Sou especializado em endodontia, sou habilitado em odontologia hospitalar, estou me especializando em gerontologia, sou hipnotista, tenho MBA em gestão e estratégia de negócios e marketing e tenho certificação Soft Skills com resultados e sou especialista também em Canvas de projeto. Você já ouviu falar da odontologia domiciliar, né? Mas o que você já ouviu falar? Bem, na época que eu comecei, eu tinha muito poucas informações sobre a área. Quando eu desenvolvi a minha empresa e tive a minha primeira experiência de atendimento, isso fez com que despertasse um interesse muito grande pela odontologia domiciliar. Na verdade, eu estava em uma dessas clínicas onde eu fazia tratamento de canal e me chegou uma pessoa precisando realmente de alguém que pudesse ir até a casa dela, fazer o atendimento na mãe dela, que estava com dor e não podia sair de casa. Essa pessoa me relatou que já havia ido em vários locais, vários dentistas, e ninguém se colocou à disposição para estar indo lá resolver. Eu me sensibilizei muito com o caso e resolvi encarar o desafio. Fui até a casa dessa pessoa e realizei esse atendimento. E depois desse atendimento eu me apaixonei por aquilo. E aí eu comecei a estudar, comecei a entender como que poderia se estruturar uma empresa com essas características. Eu saí dali com uma vontade muito grande de estar implantando uma empresa que fizesse especialmente odontologia domiciliar. Mas para isso eu precisava entender muitas coisas. Precisava entender quem eram essas pessoas que necessitariam realmente desse tipo de serviço, como eu poderia estruturar o meu negócio, como seria a logística desse atendimento, já que se trata de ir até a casa da pessoa e não a pessoa ir até o consultório, precificação, gestão, processos operacionais, biossegurança, todos os equipamentos e estruturação necessária para o atendimento domiciliar. E aí eu me peguei com uma vontade muito grande de desenvolver esse trabalho, mas sem muitas informações. Porque na época que eu comecei, pessoal, assim, muito pouco tinha falando sobre odontologia domiciliar. Não existiam cursos, não existiam palestras, livros, né? Então, muita coisa teve que ser adaptada, muita coisa partiu do entendimento do negócio, de outros negócios que cercam a assistência domiciliar, a adaptação para dentro da odontologia tradicional para adaptação para domiciliar, enfim. Eu passei por um processo para que eu pudesse então entender e criar um modelo de negócio com um formato que fosse viável. E o meu objetivo aqui é trazer um pouco dessa experiência que eu criei ao longo desses anos, entendendo um pouquinho desse formato e desse modelo de negócio. Então nasce a empresa Meu Dentista em Casa, que possuía como uma característica principal atender especialmente os pacientes em casa, né? Bem, eu comecei muito pequenininho. Quando eu comecei na odontologia domiciliar, primeiro, como eu falei, eu trabalhava em muitos locais. Existia uma renda um recurso, né, que eu tinha desses locais e que eu precisava desse recurso. Eu não podia simplesmente abandonar todas essas clínicas e me dedicar 100% à odontologia domiciliar. Apesar disso ser a minha vontade. Mas existia um tempo que eu tinha disponível para poder desenvolver aquele projeto que, para mim,
era um sonho, né, de desenvolver essa empresa de odontologia domiciliar. Então eu resolvi me dedicar naquele tempo a esse projeto. Então eu separei 2 períodos da minha semana para que eu pudesse, em um dos períodos, pensar em como estruturar essa empresa com todas essas perguntas que eu tinha na minha cabeça e que precisavam ser respondidas, e também de começar a atender a demanda que ia se iniciando a partir da divulgação do meu serviço, da estruturação desse serviço. Se vocês perceberem, pessoal, esse é um gráfico de evolução do meu dentista em casa. Então nós começamos lá em 2013, né? 2013, 2014, tá? No primeiro ano, nos primeiros meses, na verdade, ali de 2013, porque foi finalzinho de 2013, a gente fazia uma média de atendimento de 10 atendimentos por mês. Primeiro porque a empresa ainda estava nascendo, estava crescendo, né? Então a gente estava ainda fechando parcerias, tentando evoluir, divulgar, enfim, né? Por que eu gosto de trazer esse gráfico, pessoal? Para mostrar que nada começa grande, né? Nada começa grande, né? Tudo começa e vai caminhando, vai crescendo com o tempo, tá bom? Meu dentista em casa também seguiu esse caminho de crescimento, né? Já em 2014, a gente já conseguiu evoluir para uma média de atendimentos de 22 atendimentos por mês. Em 2015, 33 atendimentos por mês. Em 2016, 58 atendimentos, e aí a gente já começa um crescimento de 75% entre um ano e outro. Em 2017, fizemos uma média de 83 atendimentos por mês. Em 2018, 98 atendimentos por mês. E no ano passado, a gente conseguiu realmente chegar ao que a gente sonhava realmente chegar em relação à meta. Tá? Chegamos a uma meta de atendimentos mensais de 146 atendimentos por mês. Tá? Então, a gente sai de 2013 com 10 atendimentos por mês para 2019 com 146 atendimentos por mês. Num crescimento que vai começando com um crescimento de 120% para 50%, 75% e no último ano um crescimento anual de 67% de crescimento da empresa. Tá? Então, assim, é um crescimento que, se você for observar outros modelos de negócio, né, nenhum modelo de negócio cresce tão grande assim quanto cresceu, por exemplo, a nossa empresa Meu Dentista em Casa. Crescer 67% é muita coisa. Tá? E isso é graças a um trabalho de entendimento desse mercado, né, por onde a gente começou e como foi o processo de evolução a partir desse entendimento, tá bom? Entendendo agora que o que a gente vai abordar aqui nessa palestra, né, e um pouco do que foi a empresa Meu Dentista em Casa, quero aprofundar agora nos primeiros passos que a gente deu dentro dessa área, de como evoluiu, quais foram os desafios que eu encontrei e trazer um pouco do entendimento para que você possa ter uma velocidade talvez maior ainda do que eu tive dentro da implantação do meu projeto dentro da sua cidade. Espero poder ajudar vocês. Vamos lá? Bem, pessoal, a odontologia domiciliar ela possui muitíssimos valores, tá? Só de você expor esse valor de atender a pessoa em casa, isso faz com que para muitas pessoas seja algo muito diferenciado. Tá? Não se trata de atender um paciente que por comodidade quer ser atendido em casa, mas se trata, como eu contei na minha história, de atender pessoas que realmente precisam daquele serviço e que não há uma outra opção para eles. Tá? Então, eu acredito que a odontologia domiciliar traz o valor, né, de algo que a sua empresa pode fazer muito bem, que os seus concorrentes não fazem, ou que a odontologia tradicional não faz, e que o seu cliente quer, o seu paciente quer muito. Né? E é aí que está o valor da odontologia domiciliar. Atender pessoas que estejam numa situação de fragilidade, que não pode sair de casa, expondo um serviço com o máximo de qualidade possível, dentro de um conforto e segurança que a gente pode oferecer na residência do paciente. Quando eu comecei na odontologia domiciliar, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi entender um pouco os conceitos. Eu sabia que, estudando bem os conceitos da assistência domiciliar, da odontologia domiciliar, ou pelo menos as pouquíssimas informações que eu pudesse encontrar disponível, eu podia pelo menos começar um entendimento de quais são as características da área.
E eu trouxe aqui para vocês, eu vou ler um conceito para vocês, já para a gente ter um entendimento de como que funciona esse mercado, como que funciona essa área e quais são as necessidades, valores ligados à odontologia domiciliar. Bem, primeiro, um conceito da assistência domiciliar, não necessariamente só da odontologia, mas das diversas áreas da área de saúde ligada à assistência domiciliar. São serviços de saúde oferecidos ao paciente e à família em sua residência com o objetivo de promover, manter e restaurar a saúde. Já vou fazer uma pausa aí. A primeira mudança na estrutura está no oferecimento de um serviço não só ao paciente, mas aquele serviço está ligado também a uma família. Como assim, Danilo? Então quer dizer que eu vou atender o paciente, eu vou atender a família também? Não, eu vou atender só o paciente. Mas existe um benefício mútuo daquela família que está em cuidado com aquele paciente. Porque o nosso paciente, pessoal, ele está numa situação de fragilidade. E essa fragilidade expõe ele a uma perda de autonomia e independência. O que é isso? Bem, o paciente não mais toma decisões e o paciente não mais consegue realizar suas atividades ou cuidar da sua vida sozinho. Então existe uma família que apoia esse paciente. A partir do momento que você consegue oferecer esse serviço, você não só beneficia o paciente, mas também essa família que cuida do paciente. A segunda parte do nosso conceito traz um pouco das características ligadas à odontologia domiciliar. Vamos ler de novo? O objetivo é promover, manter e restaurar a saúde. Então eu estou falando de trabalhar especificamente a área da saúde do paciente. Na odontologia domiciliar ou na assistência domiciliar, o nosso foco não está muito ligado às questões estéticas e às vezes nem muito às questões funcionais. Não que a gente não faça isso, tá? Mas o objetivo principal é a saúde do paciente. Vamos continuar o nosso conceito. Maximizar o nível de independência, ou seja, eu sei que o meu paciente tem uma independência, então a gente pode melhorar essa independência dele com o nosso serviço. Minimizando os efeitos das incapacidades ou doença, incluindo sem a possibilidade de cura. Bacana isso daqui. O que ele está falando aqui é o seguinte, pessoal. Com o meu serviço eu posso melhorar essas dificuldades que o meu paciente tem com as suas fragilidades e também o meu foco, o meu objetivo dentro de tratamento não é só cura, mas também talvez possibilitar com tratamentos paliativos, preventivos, a melhoria da qualidade de vida do paciente. É isso que ele está trazendo aqui nesse conceito. Segundo Barros, e aqui eu trago a referência para vocês, a visita domiciliar constitui de um conjunto de ações de saúde voltadas para o atendimento tanto educativo quanto curativo, tá? Então, inclusive, pessoal, o trabalho educativo é tão importante quanto o curativo. Não dá para a gente pensar só em ir tratar o paciente. Eu preciso ter uma base educativa muito forte, né? E aí a gente tem um pezinho lá na saúde coletiva, tá? Então entender as necessidades, tanto do âmbito do cuidador, da família, quanto do paciente também que está dentro daquele ambiente onde existe toda aquela realidade, tá? Então preciso pensar em prevenção, preciso pensar em estabelecer tratamentos curativos também e muitas vezes paliativos. Pessoal, eu vou trazer agora um conceito do home care odontológico, tá? Da odontologia domiciliar propriamente dita. Depois disso, a gente vai conversar um pouco sobre esses conceitos e o que a gente conseguiu extrair de características e valores interessantes de serem ligados à nossa estrutura de home care odontológico. Bem, home care odontológico. O atendimento odontológico domiciliar direcionado aos idosos semi-independentes consiste em, a principal parte vem agora, o conjunto de ações preventivas e de mínima intervenção que visam estabelecer a promoção de saúde bucal e orientações aos familiares e cuidadores. Você vê quanto que está ligado ao conceito anterior, tá? Aqui ele fala de estabelecer, primeiro, ações preventivas, então eu tenho que ter dentro da minha empresa, ter dentro da minha cultura,
né, do meu serviço da odontologia domiciliar, ações preventivas. Tá? A gente bate muito forte em cima dessa questão da ação preventiva. Os procedimentos são, na grande maioria, de mínima intervenção, tá? Então, procedimentos de baixa complexidade e orientação aos familiares e cuidadores em relação ao cuidado do paciente. É considerado uma estratégia educativa e assistencial de saúde. Tem como finalidade intervir de maneira multidisciplinar no processo saúde e doença de idosos vulneráveis, tá? Então, aqui a gente já traz um segundo conceito da multidisciplinariedade, né? Então, a gente atua com o paciente, com a família e com o cuidador, já vimos isso aqui em cima. Mas existe também uma rede multidisciplinar que está ligada a esse paciente. Mais na frente a gente vai falar mais sobre isso, né? O que forma a tríade de relacionamento. Então eu preciso contribuir, a minha terapia odontológica precisa contribuir com essa equipe multidisciplinar na sua terapia para que tenha um objetivo em comum de restaurar, especialmente com foco em saúde do paciente. Pessoal, quando eu comecei na odontologia domiciliar, eu comecei a ler esses conceitos e aí eu consegui ter um entendimento bem claro das características. A gente já começa a perceber a diferença que há entre a odontologia tradicional e a odontologia domiciliar. Eu falei de prevenção, eu falei de educação, eu falei de uma rede de relacionamento, não é mais o dentista-paciente, mas existe o cuidador. Então, estudar esses conceitos, e essa é a primeira dica que eu dou para quem está começando, estude o máximo de conceitos que vocês encontrarem dentro de artigos relacionados à área de assistência domiciliar. Estudar esses conceitos vai fazer com que você tenha um mindset, né, de entender o que de valor existe dentro da assistência domiciliar. E foi assim que eu comecei. Entendendo um pouco essas características, eu comecei a pontuar aqui, lá no meu começo, quando eu estava criando o meu dentista em casa, estruturando a minha ideia, eu comecei a criar aqui alguns diferenciais que eu vinha dentro desses conceitos. Primeiro deles, ultrapassagem da barreira conceitual. A gente começa a perceber que a odontologia não é mais só estética, né? Que existe uma outra área da odontologia que é importantíssima na vida do paciente, que é o trabalho na sua saúde, né? Na sua funcionalidade, na sua saúde, que isso pode realmente sim ser um ponto super relevante dentro da odontologia domiciliar. Apesar de que muitos, né, principalmente os leigos, entendem odontologia como uma área estética, né, principalmente estética, já começa a ver aqui uma importância muito grande da odontologia para o paciente dentro da área de saúde também, da construção de saúde nessa área da assistência domiciliar. Uma lacuna de mercado, a gente sabe que isso existe, né, existe ali um mercado, um número de pacientes bem volumoso, a gente vai trabalhar esse conceito aqui já, né? Existem poucos dentistas atuando dentro desse mercado. Não foi à toa que essa pessoa que veio me procurar lá para fazer o atendimento na mãe dela, tinha ido já em vários locais e ninguém se propôs a ir atender ela. E eu fui lá, mesmo sem muita estrutura, sem muito planejamento, fui lá e atendi, né? Mas existe realmente uma lacuna. Existe realmente uma dificuldade de achar profissionais e existe um mercado, existe pessoas necessitando desse tipo de serviço. Um nicho que está em evolução e em crescimento. Pacientes que a gente trabalha são pacientes semi ou total dependentes. Como eu falei, não se trata de oferecer um serviço que vai dar comodidade, mas sim por uma questão de necessidade de um paciente que tem muita dificuldade de sair de casa. Ou às vezes até impossibilidade de sair de casa. Paciente que está acamado, está ali sob ventilação mecânica, então há realmente uma logística super difícil e se fosse para tirar esse paciente de casa, teria que levar até um hospital para fazer às vezes um atendimento simples ali de um procedimento de mínima intervenção odontológica. Por trabalhar com pessoas semi ou total dependentes, é realmente um serviço, um serviço muito ligado às questões emocionais, né? A gente cuida realmente de pessoas que precisam muito do nosso serviço. E isso eu acho que é uma característica muito presente dentro da assistência domiciliar. A informação, então, como eu coloquei ali nos conceitos, isso é muito importante, né? Você
passar informação para os cuidadores, passar informação para a família, para a sua rede multidisciplinar. Eu acho que é uma característica que é muito presente e que faz com que a sua empresa tenha essa necessidade de criar essa estrutura, de passar essas informações, de como estruturar essas informações que serão passadas para essa família. A reinvenção e adaptação de serviços, a gente tem que o tempo todo trabalhar realmente com mudanças, com preparo do ambiente, ou seja, a gente tem que ser muito criativo e muitas vezes até inventar soluções que não existem, tá? No nosso EAD, por exemplo, a gente coloca alguns casos clínicos de soluções que nós criamos e que não existia ali realmente uma evidência científica daquele procedimento para aquele caso. Mas o caso necessitava de uma atenção especial e a gente criou uma solução que foi adaptada e resolveu o problema do paciente. Isso é muito comum na assistência domiciliar. Os processos, eles não são estáticos, o tempo todo a gente tem que pensar em processos operacionais dinamizados, porque o ambiente muda o tempo todo. O cuidado continuado é sempre um valor muito consistente, como podemos ver, né? O trabalho da informação, da educação, da prevenção, ela talvez seja mais importante ainda do que o trabalho, por exemplo, do curativo. A inter-relação estreita e complexa dessa rede de relacionamento e o formato do negócio que é totalmente diferente daquele formato que a gente aprendeu a trabalhar desde a faculdade, aquele formato de consultório de 4 paredes, de dentista-paciente, um paciente que é autônomo, que ele mesmo toma as decisões, um paciente que é saudável, onde a gente não tem que se preocupar com a clínica do paciente. Isso tudo muda, pessoal. A gente trabalha com um paciente que tem uma série de complicações sistêmicas, com uma família que está envolvida com aquele cuidado, né, e que tem demandas diferenciadas também, com uma equipe multidisciplinar que está ligada a esse paciente, enfim, com um cuidador que está em contato íntimo com esse paciente. Então, assim, tudo isso também faz com que o formato do negócio seja diferente para que a gente ofereça esse serviço também. Nos conceitos vocês vão vocês vão encontrar também que existem 2 tipos de pacientes que estão nessa condição de necessidade de assistência domiciliar. Existem aqueles temporários e existem os definitivos. Eu posso ter um paciente que está numa internação domiciliar temporariamente, passando, por exemplo, por uma deshospitalização, né? Acabou de sair do hospital e ainda está um pouco dependente ali, né, para voltar à sua vida normal. Então ele é um paciente que está em home care ou está em internação domiciliar, em assistência domiciliar, só que temporária. Ou eu posso ter o paciente que está de maneira definitiva demandando esse tipo de assistência, né? Então o paciente está com uma doença crônica, um problema em que esse problema ele vai evoluir, provavelmente ele vai evoluir, não vai melhorar, e ele vai precisar agora daquele tipo de assistência agora até o fim de vida dele. E como linhas terapêuticas a gente tem a paliativa, a preventiva e a resolutiva ou curativa. Como a gente trabalha com pacientes que estão numa situação de fragilidade, de doença sistêmica, muitas vezes eles podem estar impossibilitados, ou às vezes não é a melhor conduta a gente ir para um tratamento curativo ou resolutivo. Pode ser que esse curativo ou resolutivo exponha o paciente a riscos colaterais bem altos. E pode ser que a gente tenha que instituir ali uma terapia paliativa somente com a visão de trazer para ele um conforto, né? Então, é muito comum na assistência domiciliar e nos conceitos tragos por assistência domiciliar a gente ouvir esse termo de terapia paliativa. E como eu já falei, a terapia preventiva é sempre presente, tá? Em qualquer que seja a ocasião, a terapia de tratamento, seja ela paliativa ou resolutiva, ela tem que ter sempre a finalidade lá na frente da instituição de um protocolo preventivo. Entendendo essas características, agora vamos imaginar quem que é esse mercado. Quem seriam essas pessoas? Existem um mercado bem diversificado, é um mercado mais direcionado? Bem, primeira coisa que eu fiz foi estudar dentro da minha cidade, dentro da minha área de atuação, quais seriam as possibilidades que eu teria
de públicos que necessitariam realmente desse tipo de serviço. E aí eu pude perceber que existe uma ligação muito forte com os idosos. Naturalmente, são pessoas mais fragilidades, que tendem a desenvolver doenças crônicas e que podem realmente necessitar mais desse serviço. Então, quem seriam essas pessoas? Pessoas com perda de autonomia e independência, que possuem uma complexidade clínica, né? Possuem uma doença de base com patologias associadas, existe ali uma rede de relacionamento que a cercam aquela pessoa, né? Já que ele perdeu a sua autonomia e independência, limitações ligadas ao paciente que fazem com que ele esteja nessa situação e que seja necessário esse tipo de serviço personalizado e com um objetivo claro, com foco em saúde e prevenção. Então aqui, pessoal, quero mostrar só um exemplo de um e-mail que a gente recebeu, né, de uma pessoa pedindo ali, solicitando o nosso serviço e trazendo muito dessa característica do que é o nosso perfil de pacientes. Então ela coloca assim: o meu marido, ele tem uma doença neurodegenerativa e às vezes ele apresenta uma ausência que leva a uma situação de queda e exige ali o reparo do dente. Então aqui ela já trouxe que é um paciente que tem uma doença crônica, né, aqui relacionada a uma condição neurológica e que ele tem uma certa independência, né, porque há ali uma situação de queda, como ela colocou, então há um risco de queda. Né? Então, naturalmente, esse paciente tem uma perda ali nas suas funcionalidades. Exatamente tudo isso que a gente falou até agora. Um outro e-mail. Boa tarde, a minha avó tem 87 anos, uma pessoa idosa, não se locomove, mas necessita do tratamento odontológico domiciliar. Gostaria de saber do valor da consulta, enfim. Ou seja, aqui a gente tem algumas características também. É uma pessoa idosa de 87 anos e que não se locomove, trazendo essa necessidade da independência. A gente começa a entender um pouco as características principais dessas pessoas que estão ligadas à assistência domiciliar. Mais um, minha mãe é portadora de mal de Parkinson, também é uma condição neurodegenerativa, tem doença demencial e gostaria de saber como funciona o serviço de odontologia domiciliar. Percebam que não se trata de uma questão de comodidade, mas essas pessoas possuem características que o levam realmente a uma necessidade do serviço. Bem, eu acabei direcionando a atenção de vocês a um público bem específico. E hoje a gente tem esse público bem específico dentro da empresa do Meu Dentista em Casa. A empresa hoje trabalha 80%, 90% do seu atendimento com pacientes em condição neurológica, doentes neurológicos progressivos, especialmente idosos. Mas não é só essa possibilidade que você pode abordar dentro da sua assistência domiciliar. Tá? Odontologia domiciliar não está ligado só a isso. Existem outros públicos, outros tipos de pacientes que você pode atender e pode ser que seja uma demanda mais interessante ligada aos seus serviços dentro da sua cidade. Pacientes sindrômicos, odontopediatria, pacientes psiquiátricos, existem outras possibilidades como pacientes cadeirantes. Então entenda que você pode abordar assim e inicialmente você deve abrir um pouco o leque para entender todas as pessoas que possam estar envolvidas com o serviço e assim poder explorar qual que seria o segmento mais interessante de ser abordado, também ligado às características pessoais de cada profissional. No atendimento odontológico, a gente precisa ter alguns entendimentos para que a gente possa montar esse perfil de paciente. Preciso entender a doença de base, o contexto clínico em que o paciente se encontra, as suas estruturas sociais, emocionais. Isso tudo tem que estar dentro da minha abordagem dentro do paciente. Né? No nosso EAD a gente aborda uma estrutura completa de como realizar essa abordagem, perguntas serem direcionadas para que você possa entender essas características, a estrutura familiar, especialmente a estrutura emocional ligada a essa família, quem é essa rede, está ligado a uma pessoa ou mais pessoas, a sua rede multidisciplinar, entendendo as diferentes terapias ligadas também a essa rede multidisciplinar, a avaliação do cuidador e também do ambiente, que é o seu consultório.
E aí que eu trago um modelo da geriatria, né, que a gente chama de AGA, Avaliação Geriátrica Ampla. No EAD a gente vai especificar bem o que é essa AGA, né, mas é um modelo em que traz toda essa amplitude para que a gente possa contextualizar essas características do paciente. E quais são os locais onde eu possa desenvolver esse meu trabalho? É só no domicílio? Não, não é só no domicílio. Tá? Esses pacientes eles podem se encontrar em LPIs, que são espaços de longa permanência, asilos, né? Pode estar ligado ao home care, que é uma empresa que vai terceirizar a internação domiciliar desse paciente, hospitais, no próprio domicílio, hotel, spa, em clínicas psiquiátricas ou também em clínicas especializadas como centros geriátricos. Entender esses locais, pessoal, vai ajudar você muito na evolução do seu negócio, porque é lá onde o paciente se encontra. E começou na primeira parceria que eu fiz, tá? Só que antes de eu fazer essa parceria, existia uma série de dificuldades que eu via em chegar lá e fazer essa parceria. Eu precisei primeiro estudar todo o mercado, quais seriam as possibilidades, as empresas, quais seriam os formatos de cada empresa, entender o que de importante tinha em cada empresa, persona, público-alvo, características do paciente, como confeccionar essa proposta comercial, o que eu iria falar, como eu ia vender, enfim, né? Eram muitas coisas a serem estruturadas. Mas eu sentei, fui estruturando, fui pensando em como fazer, e aí sim, criei a minha primeira parceria, e a partir dessa primeira parceria, o desenvolvimento de várias outras parcerias. E aí eu consegui entender que era possível sim criar uma metodologia para que a gente pudesse fechar essa parceria. Essa metodologia a gente explica bem dentro do nosso EAD para que possa facilitar o seu trabalho também na evolução da construção de uma carteira de pacientes, uma carteira de empresas que possam oferecer para vocês uma carteira de pacientes. Boa parte, pessoal, daquele volume que eu trabalho, né, naquele volume que eu atendo de 146 pacientes por mês, vem de pacientes ligados à minha rede de parcerias. Então é interessante sim que você crie uma estrutura organizacional, né, comercial que faça aí a parceria com essas empresas. Aqui na minha rede de parcerias eu tenho empresas de home care, ILPIs, empresas de clínicas de psiquiatria, agências de cuidadoras, é outro ramo bem forte de parcerias que a gente tem. Então, assim, existe uma diversidade dentro do portfólio de parcerias do Meu Dentista em Casa, que faz com que a gente consiga atuar, mas dentro sempre de um segmento que a gente pré-estabeleceu e que precisa ser entendido por vocês também no projeto, né, de implantação da empresa de vocês na sua cidade. Esse paciente, ele pode caminhar por toda essa rede de empresas, por todos esses locais. Ele pode, ora, estar demandando um cuidado em assistência domiciliar, ele pode sair de uma assistência domiciliar e ir para uma EGPI, do uma EGPI ele pode ir para um hospital por conta de uma intercorrência, e cada ambiente desse tem um ecossistema muito diferenciado. E para cada ecossistema você tem que ter uma linha estratégica de abordagem, não só de serviços, mas também de estratégia, de formato, de valores, tá? Então isso é algo que a gente precisa estudar também, precisa aprofundar dentro do nosso entendimento do que é odontologia domiciliar. Agora que entendemos todas as características ligadas à assistência domiciliar, quando estudamos os conceitos, também as características ligadas a esse paciente que pode ser beneficiado com esse tipo de serviço, o mercado e também os locais ligados a esse paciente, vamos estudar um pouco a estrutura de relacionamento ligada à odontologia domiciliar. Essa estrutura de relacionamento, ela é bem mais complexa do que aquela estrutura que a gente já conhece na odontologia tradicional, onde a gente tem o dentista e o paciente, basicamente, onde a gente chama de bíade de relacionamento. Aqui, o paciente não mais consegue tomar decisões sozinhas, é dependente e, por ter essa dependência, necessita que tenham pessoas tomando decisões por ele, que é a área da família, e tenham pessoas cuidando desse paciente, que é a rede multidisciplinar. Eu demorei muito para começar a entender a importância que existia dentro dessa tríade.
O meu relacionamento, ele precisava de ir além do entendimento do relacionamento que eu precisaria ter com esse paciente, que possui características bem diferenciadas do que, por exemplo, o paciente que eu tinha atendido, que eu vinha atendendo no meu consultório, o paciente que ia até o consultório, né, para eu atender, e também saber que existia uma família que tomava decisão para aquele paciente, com uma demanda especial, e mais, uma equipe multidisciplinar que já estava levando um atendimento, um protocolo terapêutico para esse paciente. E eu não poderia também querer interferir de maneira negativa nesse protocolo. Vamos falar sobre cada uma dessas três áreas, desses três relacionamentos que compõem a tríade de relacionamento. O primeiro deles é o relacionamento com o paciente. No relacionamento com o paciente, eu preciso desenvolver habilidades bem diferenciadas daquelas que eu tenho quanto dentista. Eu preciso entender que o paciente ele possui dificuldades que vai interferir no meu relacionamento com ele. E essa interferência, eu preciso quebrar essa interferência com essas habilidades para que eu possa me aproximar desse paciente. Eu já conversei com vocês que esse paciente ele tem perda de autonomia, perda de dependência, tem uma doença de base, muitas vezes neurodegenerativa, enfim, ele tem uma condição clínica que expõe ele a diversas dificuldades. Então, um relacionamento com esse paciente precisa ser desenvolvido dentro de características que distinguem muito, por exemplo, do relacionamento comum que a gente pode ter com uma outra pessoa. Pode ser que esse paciente não tenha um poder de comunicação, não saiba expressar com palavras os seus problemas. Isso vai fazer com que eu precise acionar recursos diferenciados. Que recursos são esses? Posso trabalhar a dessensibilização, condicionamento do paciente. Existem técnicas que precisam ser desenvolvidas e até que, quanto dentista, a gente conhece muito pouco, mas que vai facilitar muito a linha de relacionamento entre dentista e paciente. Por exemplo, rapport, escuta ativa, espelhamento, leitura corporal, enfim, muitas outras que pode fazer com que a gente entenda melhor o paciente, mesmo ele não comunicando de maneira convencional os seus problemas. Relacionamento com a família. E quando eu falo de família, eu posso estar falando de mais de uma pessoa. E aí começa o desafio. Eu posso ter uma família onde vários membros estão querendo tomar uma decisão e muitas vezes não há um acordo entre eles sobre o que é melhor para o paciente. E pode ser até que a demanda traga por eles nem seja a mais importante relacionada à condição do paciente. E aí sim, quando eu entendo essas demandas distintas, eu posso olhar para o paciente, ver o que é mais importante para o paciente e trazer o entendimento disso para a família. Também é muito comum a presença de conflitos, membros da família que estejam em conflitos, brigas, enfim, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com essa situação e você tem que ser um intermediador da relação entre os membros da família para que você possa ter a possibilidade de levar o melhor para o paciente. Além do conflito interfamiliar, a gente pode ter também conflitos entre família e cuidador. O cuidador é um membro importantíssimo na vida do paciente. Muitas vezes ele tem mais contato com o paciente do que a própria família. E se há um conflito entre cuidador e família, isso com certeza vai interferir no seu trabalho. Então, saber intermediar também essa relação família-cuidador é muito importante. Você tem que criar responsabilidades que possam estar diretamente ligadas à família e responsabilidades que possam estar ligadas ao cuidador. E você é a pessoa que deve organizar essas responsabilidades. Lembrando que a gente deve pontuar cada uma dessas responsabilidades e cada um tem que ter o seu dever com relação ao cuidado desse paciente. E aí vem a figura do cuidador, que está entre a rede multidisciplinar e também a família. Ele é um pouquinho dos dois. Esse cuidador, ele precisa estar engajado com o meu tratamento, ele precisa estar entendendo o que eu estou falando, porque ele é o meu principal aliado na linha de terapia. E já que na assistência domiciliar um valor muito importante é o cuidado preventivo, como foi colocado lá nos conceitos, é no cuidador em que tenho que apoiar a minha estratégia de cuidado preventivo com o paciente, porque é ele quem cuida diariamente do paciente.
Então preciso ter ele engajado, preciso ter ele entendendo o que eu estou fazendo e até mesmo preciso que ele confie no meu trabalho para que, através dessa confiança, eu possa ter informações sobre o paciente e possa também estabelecer uma conexão para que ele entenda como a gente vai cuidar desse paciente de maneira continuada, como que vai ser o meu protocolo em relação ao cuidado preventivo. E por fim, a última área da minha tríade de relacionamento, né, a última rede de pessoas da minha tríade de relacionamento é a equipe multidisciplinar. Preciso estar em sintonia com essa equipe multidisciplinar. E quando eu falo de sintonia, é comunicar os meus propósitos terapêuticos para a equipe e entender quais são também a linha de protocolo terapêutico de cada membro da equipe. A minha terapia odontológica, ela precisa somar de maneira positiva, não negativa, para a terapia dos demais membros da equipe multidisciplinar. Se existe o risco, por exemplo, do meu tratamento trazer uma interferência negativa na linha terapia de algum membro da equipe multidisciplinar, eu preciso comunicar previamente e a gente precisa trabalhar esse relacionamento, né, para que os danos sejam o menor possível. Eu posso, por exemplo, com o meu tratamento, isso já aconteceu várias vezes no meu dentista em casa, né, por exemplo, ter que extrair muitos dentes do paciente e às vezes levar o paciente a uma condição de perda de função mastigatória. Isso com certeza vai interferir no protocolo terapêutico da nutricionista, né? Porque pode ser que o paciente tenha que migrar de uma alimentação mais sólida ou branda para uma pastosa, consequentemente também no protocolo também da fono, por exemplo. Então, eu preciso ter uma ligação muito próxima com essa rede multidisciplinar e muitas vezes entendendo o quão minha terapia pode predicar na terapia dos demais, ou quão pode ser positivo também na terapia dos demais. Pessoal, o contato com a equipe multidisciplinar vai fazer com que você desenvolva para a família uma autoridade. A família vai estar muito mais segura sabendo que toda a equipe que cuida daquele paciente está alinhado com o seu protocolo terapêutico, está alinhado com a sua linha de terapia exposta aqui naquele paciente. Então, é muito importante a gente ter essa rede próxima. E dentro do meu dentista em casa, a gente tem realmente isso como uma linha de filosofia, né? A gente realmente aproximar da equipe. Aqui a gente tem uma foto que demonstra muito esse carinho, esse cuidado que a gente tem com relacionar realmente intensamente com essas pessoas, né? Então aqui a gente tem a Tati, que é fono, a Laura, que é físio, a doutora Marcela, que é a nossa geriatra desse espaço, né? A Aniele, enfermeira, a Carol, nutricionista. Aqui eu estava participando de uma reunião multidisciplinar. E como é bom a gente participar dessa reunião multidisciplinar, né? A gente aprende, a gente também transmite o nosso conhecimento e a gente alinha essas terapias para esse benefício comum, que é cuidar do paciente da melhor forma. E se a gente tem isso, a gente tem uma família mais tranquila quanto à aceitação dessa proposta de tratamento. Na equipe multidisciplinar a gente pode ter vários membros, né, trabalhando ali em diversas áreas. Coloquei aqui uma equipe completa, só para vocês entenderem o que seria uma equipe multidisciplinar completa. Então teria o cuidador, né, que está ali diretamente com o paciente no cuidado diário das atividades, né, tanto de cuidado quanto atividade também de vida do paciente, né, como tomar banho, enfim. O enfermeiro, o médico, assistente social, a psicóloga, fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, nutricionista e a terapeuta ocupacional. E aqui vem o dentista, né, compondo a equipe e trazendo realmente todo o contexto clínico para o paciente. Eu gosto bastante de referenciar a nossa linha de pensamento quando se fala de relacionamento multidisciplinar, essa imagem aqui. Imagina que lá embaixo a gente tem a pedra da odontologia, que seria essa pedra aqui. Ela tem ali uma rachadura, né? Então não se trata só de olhar aquela pedra que está rachada e simplesmente puxar ela achando que você vai trazer algum benefício para o paciente. O simples ato de eu pensar só como dentista e lá puxar a pedra pode fazer com que eu crie nas disciplinas que estão acima da minha, as disciplinas que estão ligadas à minha, um desmoronamento da linha terapêutica ligada àquele paciente.
tá? Então eu tenho que ter cuidado com cada ação que eu faço naquele paciente e as possíveis interferências negativas nas demais terapias, tá? E pensar se realmente eu vou trazer mais benefício, né, do que prejuízo para a vida daquele paciente. A inteligência emocional é também um atributo, é também uma característica que a gente precisa desenvolver dentro da odontologia domiciliar, afinal, aqui ela é muito testada, né? A gente vai trabalhar com situações muito diferentes do que a gente trabalha no consultório, então a gente vai ver o paciente numa condição muito alterada, né? A gente vai trabalhar muitas vezes com o contexto da morte, já que a gente trabalha na maior parte das situações com o paciente que está em fim de vida por conta dessa doença que é progressiva. A gente vai trabalhar com os conflitos familiares, com situações conflituosas, como eu coloquei. Então, é sim algo que a gente precisa desenvolver, né? A autopreservação, o trabalho dessa inteligência emocional, né? O preparo psicológico para que a gente possa trabalhar com diversas dessas situações que a gente encontra na assistência domiciliar. Pessoal, chegamos até aqui entendendo agora todas as características, tudo o que é necessário para que você possa se desenvolver quanto profissional, entendendo os desafios que você vai encontrar na odontologia domiciliar. Agora a gente pode partir para um próximo passo, um pouco mais ousado, que é a estruturação da sua empresa. E para estruturar a sua empresa, você precisa desenvolver bem 3 áreas importantes. Eu chamo essas áreas de tripé fundamental da odontologia. Imagina que a sua empresa é uma câmera fotográfica e essas 3 áreas apoiam essa câmera fotográfica. Se você trabalha mais uma área do que outra, muito provavelmente a sua empresa vai ficar instável, não vai crescer como deveria crescer ou às vezes não vai nem evoluir. Bem, quais são essas áreas? A primeira área é a área operacional. Na área operacional é onde eu desenvolvo as operações da empresa. O que é a operação da empresa? É o serviço propriamente dito. É o serviço que é entregado a esses familiares, a esse paciente, às empresas do qual você fez parceria. Então, tudo que envolve a entrega de serviço está dentro da área da estruturação do operacional. A próxima área, o próximo tripé é o tripé do relacionamento, onde você faz a comunicação do que é o seu serviço. Essa comunicação vai fazer com que se crie demanda para o seu operacional. Na odontologia domiciliar, a gente tem um grande desafio de fazer as pessoas entenderem que existe o serviço e de como que esse serviço funciona. E é essa estruturação do tripé do relacionamento que vai comunicar todos esses valores e esse serviço que está sendo explorado ali dentro daquele mercado. E por fim, a gestão. A gestão é quem cuida de como funciona o relacionamento e seu operacional, ou seja, todos os processos que envolvem gestão financeira, administrativa, contábil, e vai fazer com que a sua empresa se mantenha de maneira saudável e que você possa ter grandes chances sim de se manter no mercado em um crescimento produtivo e escalável. Para estruturar esse tripé fundamental da odontologia é preciso investimento. Eu separei os investimentos dentro de cada tripé em 4 rotas básicas. Qualquer investimento que você for fazer na odontologia domiciliar, ele com certeza vai estar inserido em uma dessas rotas. Bem, quais são as rotas? A primeira rota é marketing comercial, que está intimamente ligado com o tripé de relacionamento. A segunda rota é estrutura e consultoria, que está muito ligado à gestão. A terceira rota, material e equipamento, obviamente que está muito ligado ao operacional, ao tripé do operacional. E por fim, a reserva de caixa, que também está ligado à gestão. O grande problema, pessoal, é que a maioria dos colegas que quer entrar dentro da odontologia domiciliar pensa apenas em investir no consultório, na estrutura ou nos equipamentos necessários para que eu possa rodar o meu operacional. Esse investimento está ligado à rota do material e equipamentos. Mas percebam que é necessário um investimento também em outros recursos, em outras áreas, que são fundamentais para a evolução do negócio. Afinal, se eu não investir em marketing comercial ou estrutura em consultoria,
é muito provável que eu não consiga comunicar o meu serviço e é muito provável que eu não tenha atendimento o suficiente dentro do meu operacional. Quero fazer uma observação aqui, pessoal, para quem não conhece ainda, esse conceito de 4 rotas de investimento é um conceito que a gente trabalhou dentro do nosso e-book, as 4 rotas de investimento. Se você não conhece ainda o nosso e-book, vai lá, baixa esse e-book, estuda, que é ali onde a gente faz uma introdução bem aprofundada das 4 rotas de investimento. Para fazer esse planejamento financeiro, é importante você planejar, você fazer contas, né, fazer pesquisa de mercado, né, cotações. Vou trazer para vocês aqui um exemplo de como a gente pode organizar essas ideias, separando em cada rota de investimento, utilizando um Canvas que eu criei baseado nessa metodologia. Vamos lá? Então vou trazer alguns exemplos aqui de situações onde a gente precisa investir e vou distribuir cada uma dessas situações nessas rotas de investimento. Bem, o primeiro que eu peguei aqui, pessoal, foi branding. Branding faz parte do investimento que eu faço dentro da minha estratégia comercial e marketing. Vou colocar aqui, ó. É a identidade visual da empresa para a minha comunicação. Redes sociais, está aqui também. Ok? Vou precisar de um site para minha empresa, né? O site é a vitrine comercial da minha empresa, então é um investimento necessário também. Vamos colocar ele também aqui nessa parte de estrutura de estratégia comercial e marketing. E planejamento de marketing. Aqui eu coloquei alguns exemplos dos investimentos, recursos que eu vou investir dentro da rota de estratégia comercial e marketing. Vamos agora para o investimento da nossa segunda rota de investimentos, que é equipamentos e materiais. Vamos pegar alguns exemplos? Consultório portátil, vou colocar aqui. Periféricos, como ultrassom, aspiradores de saliva, motores de prótese, instrumentais e a cadeira de atendimento. Prontinho. Agora vou dar alguns exemplos aqui na construção do nosso canvas aqui de investimento na parte de estrutura e consultoria. Eu posso ter que contratar alguém, por exemplo, para montar um plano de negócios para a minha empresa. Isso vai ser um investimento para que eu possa estruturar a minha empresa, né, com uma consultoria. O planejamento financeiro, também vou colocar aqui. Se eu for alugar uma sala, um escritório para a minha empresa, eu vou precisar fazer uma reforma, por exemplo. Também está aqui em estrutura. E tudo que eu for gastar ali de investimento para esse escritório. Mobílias, computadores, mesas, enfim. Vou colocar aqui no investimento também. Também um investimento em estrutura e consultoria. A última rota de investimento é caixa de reserva. Caixa de reserva serve para eu ter recurso suficiente para manter a minha empresa funcionando enquanto ela estiver operando no negativo. No início é comum a empresa ter custos fixos e esses custos fixos eles podem ser maiores do que, por exemplo, a rentabilidade da empresa. Então eu preciso ter dinheiro para que eu possa manter a minha empresa funcionando enquanto ela estiver com essa operação negativa. Aqui dentro eu tenho que analisar a minha estrutura de custos, especialmente minha estrutura de custo fixo, e também cabe aqui uma análise da demanda pessoal, que é o quanto que eu vou tirar da minha empresa inicialmente, especialmente naqueles meses em que ela vai estar operando no negativo. O objetivo dessa aula, pessoal, não é ensinar vocês a investir, mas trazer o entendimento que é muito importante vocês pensarem, quando pensam em investimento, nos vários recursos interessantes de serem avaliados para a estruturação da sua empresa. E aí a pergunta que me fazem é, o quanto que eu devo investir? Não se trata de eu colocar valores como, é 30 mil reais, ou 40, 50 mil reais, ou 10 mil reais. Mas entender o quanto de recurso você possui e adequar esse recurso à sua realidade.
É possível iniciar na odontologia com recursos muito baixos. Existem equipamentos, por exemplo, que podem substituir a compra ou a aquisição de um consultório portátil, que talvez seja um dos maiores investimentos dentro da área. Um consultório ele pode custar de 10, 15, até 20 mil reais. E a gente pode substituir esse investimento com equipamentos que custam 800, 1.000, 1.500 reais. Não se trata exatamente de te dar a resposta de comprar ou não comprar o consultório portátil, mas adequar esses recursos à tua realidade e à realidade das diversas áreas que você precisa ter para estruturar a sua empresa. Bem, quero mostrar aqui agora alguns equipamentos que são utilizados, algumas estruturas que são utilizadas para capacitação do domicílio. O que é essa capacitação do domicílio? Capacitar o domicílio é transformar o ambiente domiciliar no seu consultório. Tá? Então aqui a gente tem um vídeo mostrando a estruturação e montagem do consultório, montagem da mesa, enfim, né? Isso é capacitar o domicílio. Então o investimento em estrutura e equipamento começa por entender como que é esse ambiente e o que eu preciso de estrutura, né, de equipamentos para preparar esse ambiente para o atendimento. Então, olhar para o ambiente e saber, por exemplo, o paciente numa condição de acamado vai ser diferente, por exemplo, de um paciente que está ali na poltrona, né? Muitas vezes o paciente que tem uma poltrona pode utilizar a própria poltrona ou acamado, a própria cama do paciente para atendimento, não ser necessário investimento de uma cadeira de atendimento. Né? A luz, por exemplo, é um periférico muito importante. Existem ali várias situações em que me expõem à avaliação para que eu possa tomar a melhor decisão de estrutura para capacitação desse domicílio. Aqui mostrando algumas imagens da nossa estrutura, né? Mesa de atendimento, organização dessa mesa, o preparo e organização para a biossegurança era importantíssima, ela deve ser tão fundamental quanto ou mais do que aquela que a gente preconiza dentro do ambiente do odontológico, né, tradicional. Aqui são as nossas malas de atendimento, a gente possui duas malas que são iguais, onde tem ali todo o equipamento necessário, todo instrumental e equipamento necessário para o nosso atendimento. Nossa cadeira de atendimento, que é uma cadeira doméstica, né, com um custo, por exemplo, muito menor do que outras cadeiras especializadas e tão boa ou melhor quanto a cadeira que é vendida especialmente para odontologia domiciliar. Aqui mostrando um atendimento a um paciente. E quando se fala de consultório portátil, pessoal, a gente tem uma gama de possibilidades, várias marcas, enfim. No nosso EAD a gente vai abordar um pouco dessas marcas e até as opções que a gente pode utilizar inicialmente para substituir, por exemplo, o investimento de um consultório portátil. E aí, quando a gente fala de processo operacional, é muito importante, antes mesmo de a gente tomar a decisão sobre quais equipamentos a gente vai comprar, entender que tipo de serviço a gente vai oferecer, né, dentro das especialidades, qual o tipo de paciente e a demanda principal que tem esse paciente. E entender isso, a gente só vai entender isso quando a gente criar um processo operacional organizado. Aqui eu vou colocar algumas etapas, né, mas a gente tem que, dentro de cada etapa, elaborar um processo, um fluxo operacional, que começa com o contato, marcação da consulta, depois disso a confirmação, a gente vai para uma consulta odontológica, monta um plano de tratamento, oferece esse plano de tratamento, monta uma sequência de cronogramas de atendimento até o oferecimento após a finalização de tratamento de um acompanhamento preventivo do paciente. E dentro desse processo operacional, a gente tem a maior entrega de valor que existe dentro disso tudo, que é o tratamento odontológico. E quando se fala de tratamento odontológico, um conceito que eu trago como filosofia, como mantra dentro da empresa Meu Dentista em Casa, é o conceito da ética de resultado. O conceito da ética de resultado fala que o valor de uma conduta não está especificamente na conduta, mas sim no resultado que esse tratamento pode proporcionar para o meu paciente. E quando eu falo de resultado, eu falo de trazer mais benefícios do que malefícios. Se eu entendo bem esse conceito, eu vou me preocupar especialmente não só com olhar a boca do paciente e indicar um tratamento odontológico, mas pensar lá na frente o que de benefício realmente aquele meu tratamento odontológico pode oferecer para o paciente, família e equipe multidisciplinar.
Pessoal, eu vou conseguir ter um resultado interessante quando eu trago esse conceito da ética de resultado, e não é só trazer, é também entender a condição do paciente. Então, para indicar terapias, eu preciso saber em que contexto o paciente está, né? O paciente é disfágico, qual que é a doença de base do paciente, as patologias, farmacologias, qual que é a linha de terapia instituída pela equipe multidisciplinar, qual que é a demanda da família, se essa demanda está alinhada com a necessidade básica do paciente, quais são os efeitos colaterais da doença, quais são os possíveis efeitos e riscos envolvidos com o meu tratamento, ou seja, são muitas questões. E aí sim, entendendo todos esses riscos, propostas, né, valores aí, benefícios que a minha terapia pode trazer, a gente vai para o objetivo, né? O que eu tenho quanto objetivo para aquele paciente. É claro que cada terapia ela é muito personalizada. Então, limitações impostas ao paciente. Qual que é o grau de cooperação? Ah, Danilo, por que isso interfere? Tá, porque determinados procedimentos são muito complexos e muitas vezes vai haver uma limitação de indicação de procedimento pelo simples fato do paciente não cooperar para a realização daquele procedimento. Então, por exemplo, o tratamento de canal. O tratamento de canal ele pode ser muito complexo em determinadas situações em que o paciente se encontra. Se ele não é cooperativo, vai ser muito difícil eu estabelecer, por exemplo, a possibilidade de realizar o tratamento de canal, tornando quase que rotineiro a indicação de uma extração quando envolve um tratamento de canal. Esse é só um exemplo em relação a essa limitação imposta pelo paciente. Tipo de procedimento, eu falei já lá na frente. Será que é um procedimento paliativo, resolutivo, curativo? Depende da situação que o paciente está. Pode ser que o paciente esteja passando por um quadro de instabilidade da doença, onde eu não posso instituir naquele momento tratamentos mais invasivos que envolvem um protocolo mais curativo. E aí eu tenho que pensar em uma terapia mais paliativa, por exemplo. Interferências na decisão. O médico ou algum membro da equipe multidisciplinar pode interferir nessa decisão, fazendo com que eu pense em como abordar essas pessoas que estão interferindo para que a gente possa, sim, instituir nosso plano de tratamento. Riscos envolvidos, a realização de exames complementares. Será que eu preciso realizar alguns exames antes mesmo de pensar em propostas de tratamento? Uso de medicações inclusive que pode interferir também nessa minha linha de terapia. E o consentimento e entendimento daquilo que eu estou querendo propor para o tratamento. E a pergunta é, vale a pena? Bem, pessoal, eu espero que eu tenha motivado o suficiente para que vocês possam embarcar também nessa jornada que eu vivi durante todos esses anos. Desde o primeiro contato que eu tive com a odontologia, eu me apaixonei por essa área. Hoje eu não consigo mais me ver trabalhando fora da área da odontologia domiciliar. Depois disso, o meu propósito foi realmente criar conteúdo, cursos, para que eu pudesse motivar e fazer com que a odontologia domiciliar pudesse crescer cada vez mais. Então eu espero sim que você esteja aí me vendo, se sinta motivado a entrar dentro dessa área. E eu quero participar ativamente nesse processo em que você vai construir o seu negócio e desenvolver essa atividade dentro da sua cidade. E por isso, agora estamos lançando o nosso curso EAD, Atendimento e Estruturação do Serviço de Odontologia Domiciliar. Você pode comprar agora mesmo esse curso e aí a gente vai entrar numa jornada maior ainda do entendimento do que é a odontologia domiciliar, de como você pode estruturar e das características desse atendimento. Eu espero você lá. Tchau, tchau!